O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, liberou hoje os vídeos da delação premiada do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Repórter Janaína Camelo trazendo as últimas informações. O Judiciário em Brasília. Bem-vinda, Janaína. Boa noite, bom trabalho. Muito boa noite, Tiago. Bom trabalho para você também. Boa noite a todos que nos assistem. Pois é, o ministro Alexandre de Moraes havia liberado ali o conteúdo, da delação premiada de Mauro Cid, apenas sobre aquele conteúdo escrito da delação. Então, hoje ele liberou os vídeos também das audiências que Mauro Cid teve com o gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Primeiro ele liberou os vídeos dessas audiências, Tiago, mas aí depois ele decidiu liberar também todos os vídeos de todo o processo, incluindo os depoimentos que foram prestados à Polícia Federal. A gente separou alguns trechos aí do que foi liberado hoje e um deles é de uma audiência que aconteceu aqui no STF no final do ano passado, no mesmo dia que foi publicado ali o relatório da Polícia Federal no inquérito do golpe. E aí, o ministro Alexandre de Moraes convoca Mauro Cid, depois que a Polícia Federal pediu que essa delação fosse revogada, porque ele teria omitido informações ali, especialmente com relação àquele plano para assassinar autoridades. E aí o ministro Alexandre de Moraes dá um ultimato ali a Mauro Cid, a gente vai assistir agora. Eu quero fatos, por isso que eu marquei essa audiência, eu diria que é a última chance do colaborador dizer a verdade sobre tudo. Eu vou passar a palavra a ele, só que porque depois, e quero aqui, para não dizer que eu não avisei, depois eu tenho aqui um relatório detalhado, não só da investigação, como do novo relatório que a Polícia Federal está apresentando agora, encerrando a investigação sobre a tentativa de golpe com 700 páginas detalhadas. Então, eventuais novas contradições não serão admitidas. Em outro depoimento, Tiago, agora voltando um pouquinho lá atrás, em março do ano passado, quando Mauro Cid foi convocado também pelo STF para dar explicações sobre aqueles áudios que foram vazados, onde ele critica a Polícia Federal, diz que estava sendo pressionado na delação, e aí a gente vai ouvir o que ele disse também ao gabinete. Tudo que foi um desabafo, não tinha ideia de atacar ninguém, nem criticar ninguém, até porque a Polícia Federal, acho que ela sempre me tratou com muito respeito ali, por mais que eles tenham a tese investigatória deles, eu tenho a minha versão, mas nunca houve uma pressão, eu quero que você fale isso, eu quero que você fale aquilo, se não falar você vai perder, veja bem que você vai falar. Ele tem a tese investigatória dele, eu tenho a minha versão. Então, só que quando eu fui falar com um amigo, tanto que eu não sei nem se os áudios ali estão na ordem correta, o desabafo começa eu criticando até o presidente, que eu falo, tem gente milionária, tem gente aí que não perdeu nada, tá sendo investigado, tá na imprensa, mas eu perdi tudo que eu tinha. A família tá vendendo os imóveis. Pois nessa audiência, logo depois dessa audiência, o Mauro Cid ele foi preso, Nessa audiência específica, ele é informado nesse momento ali que o ministro Alexandre de Moraes havia ali determinado a prisão dele. Ele fica preso por infringir aí uma medida cautelar. Agora, tem um outro trecho que a gente também separou, Tiago, da audiência com o ministro Alexandre de Moraes, onde Mauro Cid, na verdade, ele diz que o então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, foi pressionado por Bolsonaro para inserir no relatório que seria enviado ao TSE sobre as eleições, que as urnas eletrônicas são ali seriam passíveis de fraude. A gente vai ouvir o que Mauro Cid disse. Sobre o general Paulo Sérgio, o general Paulo Sérgio, ele ficou naquela parte muito voltada na parte das urnas, da busca de uma possível fraude, Ele era muito pressionado pelo presidente, porque o presidente queria que ele desse uma resposta dura, que os documentos dele fossem duros, foram bem assertivos, e ele não queria. Ele queria ouvir mais a equipe técnica dele. Ele até tinha medo, falou, daqui a pouco esses garotos aí vão estar presos, alguma coisa, então ele tinha muito medo disso. Só que o presidente queria que ele fosse assertivo, que ele dissesse que teve fraude, que não, nos documentos dele.
Pois é, nessa mesma audiência que Mauro Cid conta tudo ali que ele sabia e compromete ali o general Walter Braga Neto, né, Tiago? Agora, para que ele colocasse ali todas essas informações na mesa, em troca o Mauro Cid pediu perdão judicial ou no máximo 2 anos aí de prisão, além de ser restituído ali dos bens e valores que foram apreendidos, mas se esses benefícios vão ser mesmo concedidos, isso vai depender do julgamento aqui no STF. Tiago. É isso, Janaína Camelo trazendo as imagens, inclusive, dessa participação de Mauro Cid na delação premiada. Bom trabalho para você. Vou chamar já os nossos comentaristas. Ô Dora, tem uma das falas que a gente acompanha agora que chamam muita atenção em relação ao seguinte: a política tem muito disso, né? Quando alguma coisa acontece, alguns políticos, ou integrantes, no caso dele, um ajudante de ordens, né, um braço direito do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele se sente abandonado. Ele fala que a família perdeu tudo, enquanto outras pessoas não perderam. Agora, qual que é o potencial explosivo dessas falas dele nesse momento de denúncia da PGR, toda essa situação? O que isso pode representar para o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro? Olha, eu acho que potencial explosivo a exibição dos vídeos não tem, porque esse potencial explosivo, ele já foi sendo diluído ao longo do tempo. Lá quando a gente teve conhecimento, o primeiro conhecimento, sim, houve esse tipo de efeito, mas agora não. Eu acho que para os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, não é bom, porque havia sempre uma alegação de que o Mauro Cid estava sob coerção, e a gente viu que não estava sob coerção, tá certo? Claro, tem uma pressão, quem faz o interrogatório, evidentemente, aquilo ali não é uma conversa de comadre, né? De compadre, no caso. Mas no lado do advogado, se houvesse qualquer irregularidade, se falou em tortura psicológica, evidentemente a advogada, a gente viu aí nas imagens, o advogado o tempo todo ao lado dele, e ele falando com muita clareza, muito loquaz, dono da própria narrativa. Então, eu acho que não tem. Se tiver um efeito, é o contrário, porque a gente vê o Mauro Cid falando absolutamente tranquilo. Agora, claro que o advogado vai tentar desqualificar essa delação, vai talvez tentar anulá-la, mas é difícil, porque é uma delação corroborada pelo Tribunal Federal, que só aceita, que só convalida uma delação premiada quando vê que ela tem provas que a sustentem, né? Então, isso aí é muito difícil. E, Vilela, 2 pontos com você. Primeiro é o que a Dora falou. Como que a defesa de Jair Bolsonaro vai lidar com isso e também dos outros envolvidos, porque ele implica as pessoas das Forças Armadas, né? E hoje saiu uma informação, cada defesa dos denunciados tem 15 dias para apresentar informações para o ministro Alexandre de Moraes. O ministro negou hoje a defesa de Jair Bolsonaro para que essa documentação fosse apresentada em 83 dias. Até chama atenção para nós que não somos da área do direito, porque um número não redondo, Vilela. Olha, é importante a gente ter que essas informações, esses elementos técnicos que vão fazer com que as defesas tentem, com isso, desqualificar a acusação ou tentem fazer com que determinados atos processuais eles retornem à estaca zero. Isso faz parte do processo judicial e todos os elementos, todos os argumentos têm que ser usados para a melhor defesa possível de todos os envolvidos. E aí é natural que venha a se questionar eventuais questões envolvendo elementos processuais, envolvendo a linha de acusação, envolvendo determinadas composições do tribunal, enfim, são situações, e isso faz parte de qualquer defesa, então eu não tenho dúvida que isso vai ser trazido. Da mesma forma, quando a defesa do presidente ela busca uma dilação de prazo maior, isso se fundamenta no fato de termos um número maior de réus envolvidos e de termos o apontamento de um número mais significativo de crimes, de uma incursão em mais de um crime. E, eventualmente, com isso procura-se fazer uma conta um pouco maior, até para que se tenha um tempo maior para a desqualificação das teses que estão sendo apresentadas nessa acusação, enfim, para que, eventualmente, o trabalho da defesa de descaracterizar aquilo que se encontra na peça acusatória, ele possa ser mais bem sucedido.
E só para acrescentar, Vilela, e para explicar à nossa audiência, é mais ou menos o que eles falam como igualdade de armas, porque é o mesmo prazo que a PGR teve para oferecer a denúncia a partir da informação que chegou da Polícia Federal. Então é isso também, né? Mas muito embora a Procuradoria ela não tenha necessariamente um prazo estabelecido pela legislação do que se comparado com os prazos que as defesas têm para a desqualificação das suas colocações. Então, isso poderia ter levado um tempo maior ainda. Aliás, é bastante comum que, eventualmente, as denúncias apresentadas pelo Ministério Público, muitas vezes elas tenham um tempo maior do que, eventualmente, a apresentação de defesa que se dá dentro de um ponto acusatório já bem definido, e não no caso da denúncia, que pega ali um relatório e procura transformar aquilo dentro dos tópicos essenciais para a construção da peça de acusação. O ex-ajudante de ordens Mauro Cid caiu em lágrimas ao saber que seria preso logo após a delação premiada. A gente separou esse trecho, acompanhe. O senhor ministro relator, Alexandre de Moraes, nos autos da PET 11767 do Distrito Federal, decidiu e decretou a prisão preventiva do senhor Mauro César Barbosa Cid. Eu tenho em mãos a decisão assinada pelo senhor ministro relator, o ministro Alexandre de Moraes. Posteriormente, os senhores vão recebê-la, vão tomar ciência do seu conteúdo, das razões que levaram o senhor ministro a decretar a cautelaridade prisional, a prisão preventiva do senhor Mauro César Barbosa Cid. Eu apenas aqui estou oficialmente dando ciência a todos os senhores, ao senhor Mauro César Barbosa Cid, aos doutores Vânia Barbosa Adorno Bittencourt e César Roberto Bittencourt, bem como a doutora... Aí o trecho, o momento em que ele recebe a informação de que vai ser preso, Dória, e essa imagem também chama a atenção, ele vira para cá, vira para lá, é um gestual que mostra o total desespero dele. Completamente compreensível, né? Porque por mais que ele estivesse esperando, você receber uma notícia, não só que você vai ser preso, como você vai voltar à prisão. Ele já tinha passado por uma prisão longa, se eu não me engano, não me lembro exatamente quanto tempo, e você ali naquele momento receber esse tipo de notícia, então é humanamente compreensível. Ô Vilela, eu queria te perguntar o seguinte, teve uma repercussão hoje isso com as imagens, a gente já tinha alguma informação sobre, muitas vezes ele é ameaçado, se você não fala a verdade, você pode ter algum tipo de prejuízo, é algo normal numa oitiva de uma delação premiada? É algo totalmente normal, isso faz parte da atividade jurisdicional. Muitas vezes, quando há liberação de imagens, como foi no caso de hoje, como já aconteceu em outros casos rumorosos, na Lava Jato, em outros casos, muitas vezes, quem não está acostumado com o dia a dia dos tribunais, com o dia a dia da atividade judicial, até estranha um pouco, entende talvez aquele julgamento de uma forma mais forte até do que imaginaria. No entanto, isso é habitual, isso é normal, até para que fique consignado para o acusado, no caso de um acordo de delação, que ele obrigatoriamente tem que dizer a verdade e tem que entregar todo aquele conteúdo que foi pactuado. Não pode ficar apenas respondendo a perguntas, mas tem que entregar a totalidade daquilo que ele se comprometeu a revelar. Em um outro trecho, o Mauro Cid relata em audiência que Braga Neto repassou dinheiro a um kid preto em uma sacola de vinho. Acompanhe. Como o PL não conseguiu dinheiro, o senhor disse que alguns dias depois, o senhor se lembra o dia que foi quando o De Oliveira esteve no Planalto, o Braga Neto entregou o dinheiro dentro de um carregador de vinho, uma caixa de vinho? Não, uma bolsa de presente de vinho, Uma sacolinha. Aquela sacola que coloca vinho. Isso, sim, senhor. O Cid também falou sobre o pedido para que kids pretos monitorassem o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.
Uma coisa que eu acho que é interessante é sobre o monitoramento do senhor, né, no que diz respeito ao contato que a gente tinha ciência. O monitoramento, a informação do dia 16, ela foi pedida por esse pessoal. Né, o pessoal queria saber por onde o senhor ia estar. E eu perguntei para o Coronel Câmara, né, e eu não sei bem quem era não conheço o contato dele. Inclusive, uma informação que eu sei, né, até, né, é que um dos contatos dele era um juiz, eu não sei dizer função, mas era um juiz do TSE. Inclusive, era ele que auxiliava as Forças Armadas a redigir os documentos que o general Paulo Sérgio encaminhava para o senhor. Ele mais ou menos que dizia, vai nessa linha, escreve isso aqui. Mas eu não sei efetivamente o nome dele, né? Até porque ele só falava com... Não sei confirmar, não sei se ele tinha acesso à agenda do ministro, eu não posso dizer que era ele. Eu sei que na parte do TSE, era ele, na parte de urnas, aquele negócio todo, quem passava as informações era ele, a parte mais técnica ali da coisa. O último monitoramento, que a gente faz aquela brincadeira, né, a professora e tal, essa aí foi o presidente que pediu. Bom, eu quero te perguntar, Cristiano Vilela, claro que ele dá essas explicações, fala sobre o monitoramento, mas a discussão é a seguinte, isso vem desde a Lava Jato. Se ele não tem provas do que ele está falando, ele tem informação, pelo menos é o que ele passa durante a oitiva, mas se ele não tem provas, como é que fica? É algo frágil para as defesas conseguirem anular essas informações, se essas informações forem usadas, obviamente, lá na frente? Tecnicamente falando, é algo bastante frágil e é por isso que muitas vezes a gente é obrigado a conviver com eventuais anulações de decisões judiciais ou até mesmo de acordos firmados durante as investigações ou durante processos judiciais, justamente por conta da falta de elementos probatórios que sejam colhidos e que venham a embasar esse tipo de delação. Então, muitas vezes a fala, e aí eu volto sempre a colocar um ponto, o delator, de uma forma geral, ele no interesse de fazer com que a sua situação melhore, ele pode estar motivado a, de alguma forma, querer construir um enredo que acabe piorando a vida de uma outra pessoa, que acaba piorando a vida de um outro réu, de um outro acusado. Então, para que isso não aconteça, a legislação é muito clara. Toda a delação, ela tem que estar confirmada em instrumentos probatórios outros, que não seja apenas a fala do delator.